Bom dia. Bom dia, meus amigos Fabinho. queridos. Bom dia. Tudo bom com vocês? Bom dia, Sole amado. Olha lá, o Sole já chegando. Bom dia para quem não tem green card. Eu acho que esse é o tema do momento. Quais são as implicações desse raio, desse green card? Amores meus, Sole, todo mundo que está chegando, eu vou deixá-los. Hoje o programa quem vai levar são os meninos. Eu estou indo para o meu ensaio, eu tenho ensaio agora do show, que vai ser quinta-feira. Então eu vou deixar aqui, vou fechar minha câmera, vou fechar a Vânia, vou fechar aqui o meu espaço, vou deixar os meninos comandarem esse programa. Só não falem do João Bosco, porque esse assunto nós vamos desenvolver um programa inteiro da outra vez. Por mais que já tenha passado o furor da discussão, a discussão é muito válida em vários aspectos, vários. Então, a gente precisa falar sobre isso, mas esse assunto me diz respeito. Então, a gente precisa falar sobre ele depois. A gente vai conversar sobre esse assunto depois. Hoje, o assunto quente, eu acho que esse raio desse green card aí para o Eduardo Bolsonaro. Tem vários, né? Mas esse é uma vergonha, né, gente? Isso aí é o golpe já se avizinhando, é o golpe que já está sendo, quer dizer, que já está vindo, né, rolando e que já está se avizinhando mesmo. Está claro com esse gesto que ele pretende, sim, entrar de sola nas nossas eleições e a gente tem que estar atento e forte. Mas é isso, eu vou me embora, porque o povo está me esperando no estúdio. Lá do estúdio eu abro no meu celular e dou um tchauzinho para vocês, mostro o estúdio e a gente encerra. E os meninos vão conduzir o programa hoje. Um grande beijo, minha gente. Obrigado pelos meninos. Bom dia. Hã? Obrigado pelos meninos. Os meninos, meus meninos. Os meninos aqui vão conduzindo esse programa aí. Parabéns, Alexandre Lemos, pelo seu dia. Na semana passada a gente não fez programa. Fizemos os 2 aniversários. Você também é canceriano, né? Poxa. Desculpa, nós somos mas então meus parabéns aí atrasados, pô. Parabéns para nós, né? Na semana passada, nós 2 e não fizemos o programa para comemorar, então a gente comemora hoje. Porque eu fui aceito nesse programa, eu nem sou canceriano. Você não é. Mas a gente te aceita no clube. Que bom, que bom. Amores, beijo grande, Sole, Vânia, todo mundo que está assistindo, que vai chegar, que ainda não chegou, quando o povo vai chegar. Tem só um detalhe, eu não tenho como comandar o chat, então hoje não vai ter destaque na tela. Tenho a gente acesso. Pode comentar, eu estou com... Você pode ver e comentar. Comentemos eu não vou ter acesso a destaque. O chat é muito só legal. isso que vai ficar diferente. Oi, Cassandra. Bom programa para vocês, Cassandra. Estou indo para o meu ensaio. Vou deixar o programa com os meninos. Fui. Beijo grande. Bom ensaio, Mário. Valeu. Bom ensaio, valeu. E aí, Alexandre? E essa Copa? Então, pois é, não é, bicho? Assim, mudou completamente das minhas memórias de Copa do Mundo para cá. Somos 2. Deixou de ser um evento esportivo, né, para ser um grande happening. E dizem que vai aumentar, que a próxima Copa vai ter 64 seleções. Aí muda completamente, assim. Muda para quem é eliminatória, né? Porque, por exemplo, talvez, você vai botar 64 vagas, existem 12 países na América do Sul, né? Mas só 10 disputam. Só 10 disputam. Que tem as Guianas, né? Então, para que você vai fazer eliminatórias, né? Esse começa a virar outra coisa, né? Já na próxima Copa vai ser, mesmo que mantenha 48, como vai haver partidas comemorativas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, esses 3 países já vão estar classificados. Eu ouvi falar disso, que vai ter, porque o Uruguai, esse ano é o centenário a próxima, né? É o centenário da Copa, né? 2030. Eu só não entendi por que enfiaram o Paraguai na história. Pois é, porque eu também não. O Uruguai foi o primeiro a sede, o primeiro campeão, e a final foi Uruguai e Argentina. Foi, exatamente. Uruguai e Argentina. Agora, o Paraguai, eu acho que o Paraguai é a sede da Conmebol. Né? Deve ser por isso que eles enfiaram lá. Eu nem sabia que o Paraguai era a sede da Conmebol. Normalmente eles escolhem um
um lugar de reputação duvidosa, que nem a Suíça e o Paraguai, para fazer onde eles, enfim, a casa deles e tal. Mas eu me lembro, a primeira Copa que eu acompanhei de verdade foi em 70, assistindo pela televisão. Eram jogos dificílimos, era uma competição entre grandes seleções. Agora não, agora você torce, a graça é torcer pelo time ruim. Eu me diverti torcendo pelo Cabo Verde, pelo Egito, pelo Brasil, que era outro time ruim também. Então, no último programa que a gente fez, que foi há 15 dias, né? Eu comentei de uma entrevista que o Jamil Chad concedeu lá ao Breno Altman, né? E vale muito a pena ver essa entrevista, porque o Jamil é um cara que mora na Suíça. Há muito tempo. Sei. Então ele conhece bem a FIFA e sua gente, né? Tudo bom na gente. Né? E ele também gosta de futebol, enfim. Então ele provocado pelo Breno, né? Que falou assim: as pessoas acusam. Não, eles falam assim: a FIFA fica coibindo, fica denunciando quando se mistura política com esporte. Aí o Jamil falou: não, mas é porque a FIFA que quer toda a primazia, né? o monopólio. Só ela que pode misturar política com esporte. E ele tem toda a razão, porque realmente a FIFA mistura política com esporte o tempo inteiro. Né? E é uma Copa, essa foi a Copa mais política da história, eu acho. Sim, terrível. Mais a serviço da má política, inclusive. Né? A tradição desse envolvimento com a política é antiga, desde o Gilles Rimet, que fundou essa história toda, mas isso se aguçou demais com o João Avelange. Né? Muito. Porque o Avelange precisava ser eleito, e para isso ele entendeu que ele dificilmente teria o apoio dos países europeus e começou então a costurar essa expansão do futebol para outros continentes para ter os votos. Tanto que a primeira leva de treinadores que foram para a Ásia e para a África eram brasileiros. Todo mundo, Parreira foi treinador lá, o Zagallo, era uma espécie de uma troca política, vamos dizer assim, né? Em que eles faziam um desenvolvimento do futebol nos países árabes, na África, sobretudo na África do Norte. Enfim, e o Avelange foi ganhando muita força com isso, e ganhando votos, e ficou invencível, até que o FBI resolveu tomar conta e prender essa turma toda. Né? O que se comenta é que, além de todo o envolvimento intrometido do Trump na Copa, a FIFA em si, essa turma toda de cartolas, morre de medo dos Estados Unidos. Eles estão fisgados, né? Estão fisgados. Foi o FBI que desmantelou o esquema que o Avelange tinha deixado como herança na FIFA, que pegou os brasileiros todos. O Blatter, ele era um cara do Avelange, né? Quem era o vice do Avelange? Foi o Blatter. Aliás, ao contrário, quem botou o Blatter na FIFA foi o Avelange. Né? O Blatter era vice do Avelange. E essa turma toda brasileira, Ricardo Teixeira, esses caras lá da Federação Paulista de Futebol, todo mundo que está proibido. O Marinho era até ligado à repressão da ditadura. Sim. É barra pesadíssima, né? E o desmantelamento não tem nada a ver com futebol. Parece que o Infantino ele vem de outra área completamente diferente. E ele foi lá, assim, né? Porque é isso, é coisa de compadres, né? E esse negócio dos direitos. Eu acho que um dos nós da coisa, né? Eu vejo assim, essa explosão do dinheiro, né? Quando teve esse esquema de corrupção dos direitos de televisão. Porque antes não era uma grande questão, né? E isso virou um dos pontos, né? Porque aí a briga para transmitir levou a um leilão por fora, né? Por baixo dos panos. E esse leilão, né? Assim, reflete aí, inclusive até no submundo mesmo, né? Inclusive, outra coisa interessante que o Jamil fala, né? Isso isso me soou, né? Assim, isso eu não tenho dados aqui, nenhum dado na cabeça, mas eu lembro que as bets, né? Essas apostas,
elas existiam desde sempre. Por exemplo, o campeonato italiano vivia tendo problema por causa desse negócio de manipulação de resultados. Sim. Lembra? Até o Paulo Rossi, um craque. Né? Ele voltou a jogar no ano da Copa de 82, ele estava suspenso. Tinha sido preso, exatamente, por manipulação de resultados por causa da distorção das bets, que não tinha esse nome na época, né? Não. E agora o online, né? O online que fez explodir, que você traz o cassino para dentro de casa, né? Então é uma loucura. Você inclusive estimula, acaba com a vida das pessoas, porque, né? E o agravamento das bets é a permissão de que você possa apostar em coisas que não necessariamente influenciam no resultado. Então, se você... No Maracanã, antigamente, não tinha bet, mas era uma coisa informal. Sobretudo na tribuna de honra, tinha aposta. Cada time saía de um túnel. Então dizia, quem vai sair primeiro, o túnel do Flamengo ou o túnel do Vasco? Aí se apostava isso, apostava quem ia fazer o primeiro gol, quem ia bater o primeiro lateral, apostava-se tudo. Mas num volume muito pequeno, restrito, porque eram as pessoas que estavam ali. Agora, você autorizar... Isso é recreativo. Você autorizar que você possa apostar no cartão amarelo é uma porta aberta para fraude, porque o próprio jogador acha que não tem problema fazer isso, porque ele não está influenciando no resultado. Não, quando você... Vamos permitir a aposta só no resultado, 4-2. Aí é difícil você armar sem ser evidente para todo mundo que você manipulou. Mas, assim, essa permissão de apostas periféricas é o que abre a porta para... Vai sair gol no primeiro tempo? Não vai sair... Chegou-se a criar um boato contra o Vini Júnior por ele não ter batido o pênalti na Copa. Pois é. Porque a patrocinadora dele estava pagando muito alto se ele fizesse um gol no primeiro tempo. Aí disseram que ele não quis bater o pênalti por ordem da patrocinadora. É uma margem de acusações que a gente devia evitar, sabe? Mas E, na verdade, isso mata o jogo, né? O Zé Luiz está chegando. Bom dia, Zé Luiz, grande Zé Luiz. Isso vai matando o jogo, né? Porque isso vai mudando o espírito. A magia da coisa. E outra coisa, né? A gente tem que dizer que quando você potencializa... As casas de aposta sempre existiram. Até, inclusive, em Londres, né? São até uma coisa institucionalizada, né? Mas agora, quando você bota o online, que você pode ficar jogando, é como se entrar num cassino e dormir no cassino, né? É você acordar e dormir no cassino, porque você está no seu celular, né? É incontrolável. E isso é uma coisa. Mas a outra coisa, que estou falando do vício, né? E do malefício que tem pessoas que têm essa compulsão, né? A qualquer coisa. E também ao jogo. Quando você bota isso no celular, né? A gente proibiu os cassinos lá em 1946, o governo do Dutra, né? Como é que... E agora, o governo tentou várias vezes regular essas bets, né? Até limitar a propaganda, foi derrotado pelo Congresso, né? Eu acho... Só completando, isso é exatamente o outro problema das bets, é o submundo. Porque elas estão ligadas à lavagem de dinheiro, né? Para começar, muitas são gringas, né? A internet é uma coisa internacional, né? A circulação desse dinheiro. Então, assim, é absolutamente anárquico, né? Caótico. Sim. Eu, particularmente, não sou a favor da proibição. O que eu acho é que, se a gente está no modelo capitalista, o que a gente devia fazer era cobrar pesadamente impostos, que desestimulam o próprio negócio. Se você disser para a Bet... olha, meu amigo, você pode ser a Bet que você quiser, 90% do seu lucro é imposto. E o cara vai fechar a porta e vai abrir um açougue, vai desistir do negócio. Mas quer ver um negócio? Mas... Eu conheci uma vez uma pessoa do Ministério Público, só um parênteses, desculpe. Claro. Ele falou assim, quando a gente... Ele falando dos que é uma outra fase que teve há 20 anos, né? Que foram aqueles bingos, né? Que é a mesma coisa que o cassino, igualzinho, né? Aquelas casas grandes, Copacabana tinha várias. Era tudo de espanhóis, a máfia espanhola. Exato, exatamente, a galega, né? Pois é, aí o cara chegava, a gente chegava lá para dar batida no como é que chama? No bingo. A contabilidade dos caras estava no bolso dos seguranças, tudo em pendrive. Você chega lá, não tinha nada no caixa, não achava nada. Com agravamento de provavelmente... Não, e com agravamento de o pendrive está no bolso do segurança e o senador está ali jogando. Se bobear, sócio.
Sim. O treinador é sócio. Me parece isso, assim. Eu acho que pesando no bolso você consegue regular. É difícil fazer essas leis, não sei. Agora, esse falou da Bolsa de Aposta de Londres, é de lá que vem essa tradição de você apostar em qualquer coisa. Exato. Você pode chegar na Bolsa de Aposta de Londres e dizer assim, eu aposto 1.000 libras que vai chover canivete aberto daqui a uma semana. Se ninguém quiser apostar com você, daqui a uma semana você vai lá, pega as suas 1.000 libras e leva embora. Mas se alguém quiser apostar, eles abrem a banca. Para qualquer coisa que você quiser. Eu aposto que amanhã o sinal daquela esquina vai queimar. E assim por diante. É uma loucura isso, mas a mentalidade deles é essa. E agora, realmente, você está certíssimo, porque a internet ela é uma tentação permanente. Né? Você acorda de madrugada para fazer um xixi, na volta você já está apostando em alguma coisa. E perdendo, porque na verdade é completamente opaco, né? A banca sempre leva, já no cassino, ainda mais na Bet, que é eletrônico. Você tem o menor controle, a banca sempre leva, né? Uma das maneiras também de controlar e regular isso seria proibir cartão de crédito, permitir apenas o débito ou o Pix, porque o cara não se divida. Eu acho que é como o jockey, né? O jockey é isso, você vai no jockey, você só vai se endividar no jockey se você for no bookmaker. Porque o jockey só aceita aposta à vista. Você só pode gastar o que está no teu bolso. É, isso aí. Inclusive, eu li agora, um tempo atrás, por tempo, que vários países, aliás, quase todos os países regulam de alguma forma, né? Então, tem país que você não pode, tem teto de aposta, tem país que você não pode usar cartão de crédito, tem país que você limita o acesso a menor... Enfim, essas coisas todas, né? Mesmo em Las Vegas, que a máfia americana toma conta, e ali eles fizeram uma espécie de zona franca do jogo, mas mesmo em Las Vegas, toda a responsabilidade de financiamento da urbanidade é dos cassinos. O poder público não gasta com iluminação pública, com asfalto, com nada. E vocês querem fazer o jogo aqui, vocês vão bancar tudo, meu. No mínimo é uma contrapartida mínima, claro, porque eles ganham uma fortuna. Claro. Mas pelo menos é uma demonstração de que alguém está dizendo, olha, isso precisa de algum controle. O Brasil, o Fábio, é chato a gente ficar falando do Brasil, fica parecendo que a gente quer falar mal da casa da gente, mas a verdade é que o Brasil, desde 64, abriu mão de qualquer regulamentação para qualquer coisa. Porque foi preciso... o modelo de repressão que foi implantado no Brasil precisou corromper as agências públicas, a mentalidade das agências públicas. O policial, diante do golpe de 64, era passível de levar uma bola do bicheiro ou de tolerar um motorista sem carteira assinada, mas ele foi jogado de tal maneira no submundo da tortura, da perseguição e do desrespeito à lei, que ele acabou entrando em outros negócios com muito mais facilidade. Houve um desmando. E não foi só o policial, foi o funcionário da repartição, o funcionário da administração do hospital público. As coisas foram perdendo o controle de uma maneira imensa, porque, na verdade, a ditadura empresarial e militar de 64 não teve só o objetivo de perseguir a esquerda. Era importante também destruir o poder das oligarquias tradicionais brasileiras e facilitar o controle do Brasil pelo imperialismo mesmo. Ou seja, a direita, diante de 64, uma parte dela tinha um projeto de Brasil porque eles se achavam donos do Brasil. O Carlos Lacerda liderava esse tipo de direito. Eles queriam, em tese, entre aspas, o bem do Brasil, que eles achavam que era o bem que eles achavam, mas eles pensavam no Brasil. Eles não queriam que o povo decidisse sozinho, eles se achavam melhores que o povo, mas eles queriam cuidar do povo de uma maneira horrível, não estou elogiando. Depois de 64, nem isso. Nós perdemos os senhores, não temos mais essas figuras, e temos o tipo de capitalismo mais ralé que se podia ter, que contaminou as estruturas do Estado. Então, bicho, eu acho assim, olha, eu acho que a gente tem ainda um degrau entre
entre o que você falou de 64 e o momento que a gente vive agora, tem um grande degrau aí, que é o neoliberalismo dos anos 90. Porque eu acho que assim, em 64 houve essa iniciativa da ditadura de colocar os amigos, né, os aliados, no poder. Um ótimo exemplo, aliás, tem dois ótimos exemplos, né? Um é os Diários Associados, que, enquanto mídia dominante, né, foi substituído pelo Globo, né? E a Varig, que substituiu a Paner. São duas empresas que eram brasileiras, né, com todas as suas imperfeições e arbitrariedades. Na verdade, é uma troca dentro da própria elite, né? Elite que substitui outra elite, né? Agora, a própria ditadura, mal ou bem, tinha um projeto de país, embora não fosse um país que fosse inclusivo, né? Porque a concentração de renda na época da ditadura ela foi brutal, muito grande, né? Agora, porque aquelas leis, né, trabalhistas, as leis sociais que foram adotadas pelo Vargas, que foram mantidas pelo Juscelino, pelo Jango, elas foram desmontadas na época da ditadura. Mas a ditadura, eu obviamente sou totalmente contra, né, a ditadura, mas algumas coisas que a ditadura fez, por exemplo, investimento em infraestrutura. Sim. Né, existia um projeto por exemplo, a reserva de mercado, pouca gente sabe disso, as empreiteiras brasileiras, essas que são gigantes, né, que a gente se acostumou a ver, assim, inclusive gigantes de corrupção, mas são gigantes, né, elas foram alçadas, né, para esse tamanho que passaram a ter, pelo Costa e Silva, que fez uma reserva de mercado para obras públicas. Reserva de mercado, isso irritou muito os americanos. São duas coisas que os governos da ditadura fizeram que irritaram os americanos. Uma foi essa no governo Costa e Silva, e o Geisel também resistiu muito a abrir o mercado. Eles irritaram os americanos, né? Mas como o Geisel faz um acordo nuclear com a Alemanha. Isso, exatamente. Tirou a GE da história, eles ficaram com ódio, né? O Geisel e o Costa e Silva tomaram decisões que foram, assim, a gente poderia classificar como nacionalistas em algumas coisas, de criação de um mercado brasileiro, ou de, né, assim, um projeto de país, né? Embora fosse aquele país autoritário, que era para poucos, como sempre foi, na verdade, né? E aí o que acontece é que vem o governo do Figueiredo, que estava com o país destroçado, porque a ditadura, entre outras coisas, endividou o país absurdamente, né? Teve a crise da dívida nos anos 80, que os americanos subiram os juros, né, das dívidas. E aí entramos no governo Sarney, que foi um caos, né? Aí veio o governo Fernando Henrique Cardoso e ele desmontou o que havia, né? O Brasil tinha uma produção industrial, acho que era 1,5% da produção industrial do mundo. Depois, Fernando Henrique Cardoso passou a ser menos de 1%, e ladeira abaixo até hoje. A gente não tem mais indústria, muito pouco, né? E ele criou esse modelo de privatização e agências reguladoras que, assim, não funcionam. Essas agências realmente é um modelo que não porque ele parece pronto para ser fatiado pelo mercado, né, e ser atacado pelas forças do mercado, esse negócio das agências, né? E a gente está num momento muito difícil. Então, assim, eu acho que esse neoliberalismo ele foi uma orientação, inclusive de fora para dentro, né, que desmontou essa capacidade nossa de construir um projeto de país. E ainda por cima a doutrinação do povo. Eu até já contei aqui no programa, há várias edições atrás, né, que em 1999 eu estava no Itaú e um senhor estava reclamando do serviço, que estava errado, não sei o que lá, ele falou que tinha que privatizar isso daqui. Em 1999 ele falou, no meio da agência do Itaú, ali no Largo do Machado, ele falou, tem que privatizar isso daqui, porque o coitadinho ficava ouvindo todo dia, né, o Jornal Nacional no ouvido dele, dizendo que a privatização ia resolver tudo, né? Então, essa doutrinação, que também essa regulação, né, ela tá ligada, né, a uma coisa que foi combatida, que é o Estado. Tudo que é Estado, tudo que é público é ruim. Na cabeça, isso criou várias gerações de pessoas que são avessas a qualquer coisa que o Estado faça, como se tudo que o Estado fizesse, né,
é ruim, entendeu? E só completando aquela tua fala, começou, né? O malefício da ditadura é tão grande que ele perdura por décadas, né? Porque ele destrói os acordos políticos, ele destrói a nossa vida cívica, né? Ele impõe uma outra coisa. E aí, assim, tem aquela frase histórica do Pedro Aleixo, né? Quando teve o AI-5, você deve conhecer essa frase, né? O AI-5 foi assinado, né? E tem duas frases históricas que são assim, para a gente pensar. Uma é do Jarbas Passarinho, que era um homem inteligente, Coronel Jarbas Passarinho. Ele falando assim: as favas qualquer escrúpulo. Exatamente. Presidente. E a outra do Pedro Aleixo falou: o problema não é o senhor, presidente, é o guarda da esquina. É isso. Esse é o problema. O perigo não é o senhor, presidente, é o guarda da esquina. Porque isso confirmou historicamente. É isso aí. Esse degrau que você mencionou, é corretíssima essa menção. E eles corrigiram esse rumo no Chile. Com o Pinochet, eles não permitiram nenhum cheiro de nacionalismo. Pelo contrário. O Pinochet foi a primeira experiência de um militarismo, em tese, que devia ser nacionalista, com o neoliberalismo. E essa descrição que eu fiz do combate às oligarquias tradicionais, há um grande exemplo na obra da Isabel Allende, naquele Casa dos Espíritos, eu acho, que virou filme com Jeremy Irons. Eu vi então, tem a cena que o Jeremy Irons vai até a sede da repressão e vai tentar salvar a neta dele, que é a Winona Ryder, que está presa. E ele chega com pose de latifundiário, de coronel, dando ordem para soltar a neta, e o soldado debocha dele, como: meu amigo, você não manda mais nada aqui. Foi o que aconteceu com os Mayrink Veiga, com os Marcondes Ferraz, o Guinle. Por quê? Porque era importante para o capital estrangeiro que essas oligarquias perdessem também, porque essas oligarquias, elas tinham, de uma certa maneira, um comportamento de que elas mantinham o poder que elas tinham na época do Dom Pedro II, né? Mas, apesar de ser da República, mas elas eram as donas do Brasil, as donas dos contratos, as donas das docas, as donas dos estaleiros, as donas de tudo que era de fortuna mesmo. E isso foi... É óbvio que, se hoje a gente tem um exemplo de que o capital quer ser dono de um time de futebol, imagina se eles não querem ser dono do Porto de Santos. Porra, eles querem tudo para eles. Aquele Zeca Afonso, aquele compositor português, de quem eu sou fã, e eu tive a honra de tocar em Lisboa no centro cultural dele, lá, que eles fizeram em homenagem a ele, com o Alípio de Freitas na plateia, o pai da Luanda. Foi uma honra grande. E o Zeca tem uma canção chamada Os Vampiros, que ele diz assim: se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo. Eles comem tudo e não deixam nada. Esses são os capitalistas. É uma loucura o que a gente está vivendo aqui. E um exemplo que você citou, e é verdadeiro, um exemplo assim, é quase uma acne, né? Mas seríssima, são as bets mesmo. As bets são um exemplo de como você pode estragar a convivência das pessoas com uma coisa que era paixão nacional, que era o futebol. Então. Era uma coisa lúdica, em que o negócio era bater uma pelada ali na rua, agora o negócio é ficar apostando se vai sair um gol antes dos 20 minutos, porque a odd... Eles vão familiarizando o povo até com palavras que não são em português. Né? As odds hoje estão... Odds pois é odds de... Virou gíria nacional. Né? Se bobear, o cara está dizendo assim, vai estar num barzinho e vai perguntar quais são as minhas odds de conquistar aquela moça que está lá naquela mesa. Meus odds, meus ovos, né? Pegando esse link aí, Alexandre, porque nessa entrevista do Jamil Chad, ele comenta isso também, que ele fala: a FIFA sempre manteve as bets longe da organização da Copa. Sempre manteve. Ela sempre enquadrou as bets, manteve uma distância controlada. E agora é ao contrário, justamente ao contrário. As bets, elas estão completamente dentro do jogo e estão tomando conta, né? Olha, eu não duvido, viu, Alexandre? Não duvido, não tenho como provar.
Mas eu não duvido que esse movimento de prisão dos dirigentes da FIFA, o Hovelande não foi preso, mas ele morreu no Brasil sem poder sair do país, né? Chegou aos 100 anos, vocês sabem disso, né? O Blatter, eu acho que ele foi preso, não sei, mas o Marinho foi preso, um monte de gente foi preso. O Ricardo Teixeira também não podia sair de casa. Exato. O Ricardo Teixeira acho que chegou a ser preso, não me lembro. Foi, mas assim, o pessoal do segundo escalão. Então, na verdade, o DOJ, né, que é o DOJ, né, o Departamento de Justiça, ele ficou com os caras fisgados. Porque dossiê bom, né? Dossiê não é para ser usado, é para ser guardado. Dossiê bom é aquele guardado, que o cara sabe... Segredo não é... Segredo bom você não publica em livro, você vive de chantagem, né? Exato. Então, assim, eu não duvido que esse movimento de chegada total das bets, elas tomando conta, eu não duvido nada que isso possa ter partido, inclusive, dos americanos. Entendeu? Porque é muito ligado, né? Por exemplo, essas empresas eu não sei quais são americanas, eu sei que várias são estrangeiras, né? Agora, eu vi um presidente da FIFA, vamos falar disso agora, né? Completamente omisso e submisso, porque as arbitrariedades, eu diria até as barbaridades absurdas que um país sede de uma competição internacional esportiva, né, fez nessa Copa, eu nunca podia nem imaginar que isso fosse possível e a FIFA não se manifestar. A gente tem uma lista de arbitrariedades, né? O melhor árbitro da África, que é da Somália, não recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos. As seleções de países do sul global, né, o antigo terceiro mundo, foram revistadas como bandidos, né? A seleção do Irã, que está em guerra, mas é uma competição esportiva, né? Eles tinham que jogar sem nenhum tipo de apoio. Toda a comissão técnica, acho que talvez só o técnico, mas não tinha médico, massagista, manager para lidar com 30 passagens de avião, né? Eles não puderam entrar nos Estados Unidos. Eles tinham que jogar e sair do país após o jogo, dormir no México, né? Vários casos assim de resultados, eu não vou dizer que não tenho como provar que foi, mas assim, com toda a estrutura milionária, tem o VAR, tem não sei o que lá, a Argentina, por exemplo, foi muito favorecida nessa Copa, né? Teve vários resultados que tiveram influência direta. Bastaria o caso do cartão vermelho cancelado do jogador americano. O vermelho de cereja, né? Porque a cereja podre do bolo foi esse cartão. Nunca ouvi falar. Se você dissesse em 1970, olha, o presidente de um país, um dia, ele vai cancelar um cartão vermelho, a gente ia falar, Aí a gente imagina assim, um ditador de um país pequeno, não sei da onde, remoto, né? Um daquelas, né? O pessoal adora falar, a República de Bananas. A Copa foi Aí o ditador, mas não, foi no país mais rico do mundo, que é o farol do mundo, né? O cara manda cancelar o cartão vermelho e o mais espantoso não é isso. É a FIFA aceitar. Sim. A FIFA aceitou, acatou e mandou voltar o cartão vermelho. Aí, pô, né? A justiça também da bola, né, não perdoa, e os Estados Unidos perderam de 4-1, né, naquele mesmo jogo. E o cara jogando ali. Sim, né? Sim. A bola pune. Então, eu acho que esse negócio das bets, gente, a gente não pode realmente esquecer que esse movimento da extremíssima direita internacional, ele está muito ligado à máfia de todo tipo, né? Por exemplo, um dos maiores apoiadores lá do Laranjão, é um cara que faleceu há pouco tempo, mas a viúva dele tá aí, a tal da Miriam Adelson. Era o papa dos cassinos lá nos Estados Unidos. Ela doou acho que $200 milhões para a campanha do Trump. O que? É um negócio espantoso, né? Um negócio assim, como assim? E aí o Trump recebe ela na Casa Branca, né? E não precisa nem dizer que ela também é ligada ao zionismo internacional e tudo isso. Então, assim, o negócio as coisas por baixo ali no subterrâneo, mas nem tão subterrâneo assim, né? As coisas elas se concatenam ali, né? Então, assim, é um negócio absurdo. Eu nunca vi nessa Copa coisas que nunca imaginei que eu fosse ver, realmente. O que vai acontecendo, Fábio, é que os valores vão se transformando, né? Quer dizer, nos anos 70, quando um ator se orgulhava de não fazer propaganda.
porque propaganda era uma coisa, vender a imagem para endossar um produto de não sei quem e tal. Hoje em dia, ele se queixa se ele não tiver uma propaganda para fazer. E eu não estou julgando o mérito, eu estou dizendo apenas a mudança dos valores. As coisas vão mudando. E o capital foi entrando em todas as áreas das nossas vidas. É impressionante isso. Assim. Aquilo que aquelas que eram atividades locais, tradicionais, foram transformadas num business mundial. Eu pegava, eu estou em Copacabana, estou com vontade de comer uma pizza ali no Leblon, vou chamar um táxi. Hoje em dia, quem fatura essa grana é o Uber. Uma empresa fora do Brasil, né? Uma multinacional que fatura o dinheiro do meu transporte no meu bairro. Eu vou pedir uma pizza em casa em vez de ir até a pizzaria, quem ganha é o iFood. As coisas E aí é natural que eles queiram um futebol também. Né? Em breve, a gente está aqui há alguns anos, no mínimo 80%, 90% dos times de futebol vão ser empresas. E eles vão vendendo a ideia de que empresa é que é bom. E aí você vai vendo as empresas, essas empresas novas foram montadas há 4 anos, já estão todas em recuperação judicial. Não, você sabe que boa parte dessas empresas... Bom, isso é um outro assunto, um outro flanco. Eu queria até falar um negócio aqui, um negócio que o pessoal botou aqui no nosso chat, né? Eu acho Pode falar. Não, então, mas é porque as empresas, só comentando um pouquinho, e já vou citar o chat aqui, boa parte desses pedidos de concordata, falência não sei, mas esses pedidos de recuperação judicial, de concordata, aliás, recuperação judicial e concordata, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. É um estado antes da falência, né? Muitas vezes, isso é absolutamente planejado. Claro. O benefício dos donos, dos principais acionistas, às vezes é um negócio calculado para o cara ganhar mais dinheiro individualmente, né? O dono. A criação dessa lei já é planejada. Já é. Mas então, olha, o Gervásio falou uma coisa muito certa aqui, que a gente está falando da troca de elites, né? E é verdade que o Gervásio ele falou um negócio muito interessante, porque existe isso. O Brasil reproduziu um movimento que, via de regra, aconteceu no mundo, né? Aqui a gente estava falando, as velhas elites foram substituídas por novas elites, né? Por exemplo, já os associados do Samuel Weiner, né, deram lugar ao Roberto Marinho e o grupo Civita, lá de São Paulo, por exemplo, né, que eram novas elites, né, pró-Estados Unidos. E, da mesma forma, a Paner do Brasil, né, ela foi substituída pela Varig, né, que também era uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que foi alçada à condição de preferida, de campeã nacional, né? Mas o Gervásio falou um negócio interessante. Essas elites tradicionais, elas eram europeístas, muitas vezes até europeias, né? Assim, de nascimento, né? Ou, se não era o dono, o pai era, né? Estrangeiro, né? Eram elites europeístas, ele usou essa palavra, eurocêntrica, né? E a nossa sociedade também era. Nossas gírias eram galicismos, aí o Gervásio falou isso. Então, assim, e depois elas foram substituídas por elites pró-Estados Unidos. Mas isso aconteceu no mundo. Isso aconteceu no mundo, porque houve no pós-guerra. A gente mudou do abajur para o ring light, né? Isso aí, a gente falava francês, agora está... Porque no mundo isso aconteceu. A mudança do eixo. Quer dizer, a Europa era o centro, e no pós-guerra, né, os Estados Unidos emergiram como uma grande potência e a Europa ficou como potência associada, potência júnior, né, elite júnior, né, digamos assim. E realmente, olha, isso em todas as áreas. Uma vez eu vi uma entrevista do Gessé Souza, aquele sociólogo e tal, e ele falando assim, no século XIX, os intelectuais europeus eram aqueles que falavam do mundo. O Weber, né, o Max Weber, por exemplo, ele tem livros sobre a sociedade da Índia, tem livros sobre não sei o que lá, vários assuntos. Os intelectuais europeus falavam do mundo. E ele fala, depois do pós-guerra, quer dizer, depois do pós-guerra é redundância, no pós-guerra, né, os intelectuais europeus falam da Europa. E ele fala até mesmo grandes intelectuais, ele citou o Habermas e o Pierre Bourdieu, né, eles só falam da Europa. Quem fala do mundo hoje são os americanos.
Os intelectuais americanos é que o mundo é deles, né? Porque o mundo é deles. É muito interessante a gente observar essas estruturas assim, de longe, né? E a gente pensar. E o Brasil reflete, a gente. As pessoas. É que todo país grande tem um pouco isso, né? O Brasil é um país grande e geralmente meio fechado, né? Mas a gente não escapa desses movimentos do mundo. Muita coisa que acontece lá fora reflete aqui dentro, mesmo que a gente não se dê conta, né? O Gervásio está falando que o Moreira da Silva canta alguns galicismos no samba de break. Eu lembro que eu tinha um tio-avô falecido em 2011, não, 2001, aos 90 anos, né? E ele falava umas coisas assim, às vezes, dependendo da situação, em vez de ele falar obrigado, ele falava merci. Tinha um certo contexto, assim, eu lembro que ele falava merci. Agora a gente fala anyway, né? Anyway, odd. Os meus pais estudaram, no currículo dos meus pais, aprendia francês e latim. Na minha vez já era inglês. A gente inglês, E o inglês o inglês era recomendado como que se você quiser trabalhar em algum lugar, você tem que falar inglês. Havia toda uma pressão para você estudar inglês. Sim. A gente tem uma substituição de elites mesmo, né? E a gente não só fala inglês, termos em inglês o tempo todo, mas a gente também fala coisas que vêm de uma construção inglesa, né? Por exemplo, vou estar fazendo, vou estar ligando. Isso aí, né? Isso vem do inglês. Exatamente. É uma formação de verbo auxiliar que a gente não tinha esse uso e eles usam. Tem uma galera aí que pesquisa essas coisas, né? Eu não pesquiso nada, não sei. Mas eles disseram que isso é uma influência da língua inglesa nos call centers. Olha eu usando. Os manuais de telemarketing. Os manuais de telemarketing, né? Também técnicas de vendas. Os call centers, os manuais de telemarketing, né? Eles são mal traduzidos do inglês, né? Sim. E a gente traduz muito mal. O cara vai performar, né? Já viu isso? Eu acho horroroso. Performar. Eu acho horrível. Tem várias palavras para expressar isso, mas a gente tem que falar performar, né? Mas as pessoas estão dizendo isso. Elas gostam disso, né? Assim, é uma série de adaptações. Enfim, a gente acaba sendo vítima disso mesmo e as estruturas da gente vão se perdendo. Assim, e as próprias elites que sucederam às oligarquias também já perderam espaço, né? Quer dizer, a indústria, os industriais de São Paulo, que era uma nova elite criada a partir do Juscelino e que se beneficiou muito, a princípio, da ditadura militar, eles foram caindo, como você mesmo citou, caindo no nada, porque a indústria do Brasil foi sumindo. Foi sendo maquiadora, o último presidente da Fiesp, que era mencionado, não tinha uma indústria sequer. Ele tinha galpões para alugar. E hoje não se fala mais nem da Fiesp, nem da Confederação Nacional das Indústrias, só se fala na Faria Lima. Ou seja... Uma ótima metáfora é essa Copa. Porque a Globo perdeu a primazia para a Cazé, que é totalmente ligada às bets, né? São os caras aqui que apareceram, que na verdade eles não são, aqueles que aparecem não são os donos, né? Tem dois caras que são os investidores, né? Mas eles driblaram a Globo, né? E apostaram na internet e se deram bem, né? E totalmente entranhados com as bets, né? Até isso aconteceu também. É porque é preciso que aconteça. A Globo, ontem por acaso, eu não sei, eu estava conversando com minha mulher e fui dar uma olhada na internet para lembrar o nome de uma novela antiga. E aí encontrei uma lista de novelas da Globo. É impressionante o tamanho da produção de teledramaturgia da Globo. É um volume espantoso para um país como o nosso. Isso não interessa ao capital estrangeiro. A Globo é preciso derrotar o que se faz aqui para que a Netflix reine tranquilamente, até produzindo coisas aqui, se for o caso. Mas é outra gigante mundial, né? É outra gigante mundial. Porque a Globo, apesar de tudo, né, ela é brasileira, né? Uma empresa brasileira sediada, né? Apesar dos donos não passarem muito tempo no Brasil, mas é uma empresa brasileira, né? Por isso que era importante para eles... É ruim. Era importante para eles derrubar a Friboi, a Odebrecht,
eles não gostam da Petrobras, enfim, o Banco do Brasil é um problema. Já se transferiu para os Estados Unidos, você sabe, né? Por isso que acabou a perseguição. Exato. Agora está tudo certo. Então, essa consequência agora da guerra da Ucrânia, né, uma das consequências é porque a indústria alemã ela paga altos salários, né, ela é uma indústria que tem uma qualidade muito alta, né? Então, qual era o segredo para as empresas alemãs manterem a competitividade, né, sendo que é um país exportador? Que a Alemanha vive principalmente da exportação, acho que é o terceiro maior exportador do mundo há décadas, né? Só perde para a China e para os Estados Unidos, né? Era energia barata, que era o gás russo. Não tem mais gás russo. O gás, agora que eles estão consumindo, vem nos Estados Unidos 5 vezes mais caro e vem liquefeito. O que está acontecendo? Os Estados Unidos estão, assim, desavergonhadamente, isso eu li em algum lugar, que eles estão, assim, chamando as empresas alemãs para transferirem sua sede para os Estados Unidos, e elas estão fazendo. Muitas delas estão transferindo, né, com todas as perdas que isso traz para o país, a Alemanha, né, para a nação alemã lá e tal, né, e, ao transferir a matriz, você transfere o destino final dos lucros, né? Os lucros vão para outro país. Né? Os royalties, né? Royalties e lucros, enfim, em geral, né, de uma forma ampla, eles estão transferindo, então, a sede para os Estados Unidos, como a Friboi. A Friboi, ela, apesar de a gente achar que é uma empresa brasileira, porque o dono é brasileiro, não é mais uma empresa brasileira. No final do balanço final, né, o destino final dos lucros vai para a matriz, que é lá, e não aqui. Na verdade, o único território do planeta que é importante para o capital é o território americano, porque lá está o exército que garante a hegemonia do capital. E o valor Agora, a própria indústria americana pouco ligou para o trabalhador americano e foi para a Ásia atrás de salários baixos, incentivos de isenção de impostos. Sim. Aliás, o Trump se elegeu com essa bandeira de tentar recuperar isso e não vai recuperar nunca. Mas o que mostra que o capital ele só tem pátria na sede do império. É o único lugar que ele ainda toma conta de alguma coisa, por isso elegeu o Trump. O resto, para ele, tanto faz se a sede vai ser na Alemanha, se vai ser aqui, lá. Na verdade, o que eles querem mesmo é num paraíso fiscal. Né? Claro. Né? Se você der isenção para eles se mudam todos para o Brasil, rapidamente. Então, eles acharam, na verdade, foi exatamente aí que a China deu um nó neles, porque eles transferiram a produção para países com mão de obra mais barata e condições vantajosas, aí, tipo isenção fiscal. E eles acharam que esse modelo de controlar a tecnologia, as patentes, né, e o controle financeiro iria garantir o lucro eterno. Garantiu por um tempo. Realmente gerou um lucro estúpido que não foi investido. Esse lucro que gerou, ele não foi investido em produção. Ele foi investido na ciranda financeira. Por isso as bolhas que passaram a surgir nos anos 90. Ao transferir a produção para esses países, eles tiveram um lucro rápido e estúpido. Só que era impossível, né, deter toda a tecnologia. Com o tempo, os chineses, não só os chineses, os coreanos, então eles passaram a aprender a tecnologia, passaram a concorrer, né? E aí, com a capacidade industrial, isso reflete até na guerra. Um dos problemas agora que os Estados Unidos têm é na produção industrial de armas. Eles perderam muita capacidade industrial de fabricar, porque uma arma não tem que ser fabricado. Pegar a chapa de aço, soldar ali, não sei o que lá, né? Então, isso reflete em tudo. E eles agora estão tentando recuperar, sem saber ainda. Eu acho que eles não têm um plano bom para isso. E ainda com o risco de uma guerra de grandes dimensões, eles não têm o que eles tinham nos anos 40, que era um parque industrial imenso que podia ser imediatamente revertido para a fabricação de armas. Agora as fábricas fecharam, agora você tem que abrir a fábrica de novo. Não, e você perde gerações, porque a fábrica fecha. Por exemplo, Detroit, né, que eles até chamam de cinturão da ferrugem, né? Virou uma cidade fantasma, quase. Várias cidades fantasmas ali por volta de Detroit, ali naquela região, né? Tem outras maiores e menores. Mas o fato é que a partir do momento que você fecha a indústria, o cara, ele tinha um conhecimento, o operário de fábrica, o metalúrgico, ele sabia. O filho dele já não vai mais saber. Então você perde uma geração e depois você tem que formar de novo. Né? Com o agravante de que essa geração que você vai formar de novo,
ela vai lidar com um nível de tecnologia usado que ela não faz a menor ideia, porque ela está numa região pobre. E hoje não se fabrica mais com torno mecânico, hoje é tudo alta tecnologia, enfim. Eles fizeram uma besteira grande. Fizeram um grande erro histórico. Por isso que eles estão indo afora na gente, na Venezuela, mas é tentando ir no Irã. Há 2 anos, o que eu estou dizendo há mais de 2 anos. Eles perderam a Ásia, eles perderam a África totalmente, e eles estão perdendo praticamente a Ásia inteira, porque na Ásia, quem está ainda alinhado com eles, né, são a Coreia, o Japão, Singapura, Filipinas, né, a Índia é um país grande demais para ficar totalmente alinhado. Então, assim, na verdade, eles vão recuperar o prejuízo aqui, ó, na América Latina. É aqui que eles vão recuperar esse prejuízo. Eles já ganharam a competição de certas nações árabes que disputam agora com o Ocidente a possibilidade de se transformar em paraísos fiscais. Eles querem atrair o cofre de Caimã para Dubai. Então. É estranho. A gente não... Vamos ver onde se vai dar, né? Com certeza. Eu não vou ver. Isso vai... A nova acomodação disso ainda leva tempo para se consolidar. Eu já não vou estar por aí olhando. Isso leva mais uns 20 anos para se firmar mesmo. Mas é um momento... Eu, por outro lado, apesar de estar no lado mais fraco, acho fascinante presenciar esse momento histórico. A gente está no meio de uma mudança muito grande mesmo. É como se a gente pudesse ver movimento das placas tectônicas. A gente está vendo o movimento das grandes organizações políticas e econômicas procurando novos espaços, movimentando no tabuleiro. Agora, a gente é periferia de um ou de outro. A gente não tem como... A gente é periferia e a gente tem que lutar muito para conseguir pequenas coisas, né? Você vê que a gente nem precisa de ser invadidos, né? Por exemplo, uma das coisas mais estratégicas do século XXI são os tais microprocessadores, microchips, né? Sim, da NVIDIA. Que é uma coisa absolutamente, né, assim, fundamental para várias coisas, de computadores a celulares e várias coisas, né? Indústria automobilística e tal. E o negócio é tão complexo que nenhum país produz faz toda a cadeia produtiva do microchip, né? Que hoje eles são medidos em nanômetros, né? Então, assim, é tão sofisticado, é tão na vanguarda da tecnologia que cada país ou cada região se especializa, né? Então, tem uma empresa que faz uma máquina ultra mega especializada, né, que é holandesa essa empresa, e essa máquina que é usada por empresas de outro país para montar a versão final do microchip. E esse país é Taiwan, essa região. 90% dos microchips é feita lá com a tecnologia de vários países em várias etapas e usando essa máquina que é enorme, o tamanho do campo de futebol, sei lá. Sim, é isso mesmo. E aí essa coisa globalizada, né, essa cadeia de produção, ela é feita assim. Então, o Brasil, através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não sei se é Santa Maria, talvez, não sei se é a URGS ou se é a Federal de Santa Maria, eu acho que é Santa Maria, montou uma equipe de engenheiros altamente especializados que durante 25 anos, que você que está nos assistindo, e você, Alexandre, e eu, e a Mari, todos nós pagamos, né? É uma coisa assim, que um esforço intelectual, um esforço financeiro para montar laboratórios e capacitar esses engenheiros altamente especializados para montar a Ceitec, que era uma empresa que fazia uma das etapas do processo de microchips. Pois o Brasil, então, estava se preparando para entrar nessa cadeia produtiva com benefício para o nosso país, trazer dólares, da gente estar integrado na vanguarda da tecnologia. O que o Bolsonaro fez? Ele fechou a Ceitec. Claro. Fechou. Imediatamente fechou. Não é nem... Sabe, é uma coisa tão escancarada que o objetivo do Bolsonaro é prejudicar o país em benefício de outro, né, que ele fechou a Ceitec. E esses engenheiros foram contratados por empresas estrangeiras muito rapidamente, claro, né? É uma mão de obra altamente especializada. Eles estavam comprometidos com um projeto, né? Um dos poucos projetos aqui que a gente tinha,
E por aí vai, a gente pode achar desdobramentos. O Brasil fechou fábrica de fertilizantes, agora está reabrindo 6 anos depois, esses fertilizantes. Porque nunca dava lucro, o Temer fechou uma, o Bolsonaro fechou duas, ou ao contrário. Essa dupla Temer-Bolsonaro que governou o Brasil por somente 6 anos, né, causou prejuízos que vão se refletir ainda por vários anos. Né? Sim. Então, assim, o Brasil não precisa nem de invasão estrangeira, porque os próprios brasileiros trabalham contra o país. É uma coisa interessante. Né? E aí, esse negócio que a gente está falando da decadência, né, dessa transferência da indústria mesmo, da fábrica, né, dos Estados Unidos para o Oriente, está bem retratado num filme daquele Roger Moore, sabe? Aquele cineasta, né? Fez vários filmes aí interessantes. O primeiro documentário dele se chama Roger e Eu, Roger and Me, que fala sobre a cidade natal. Esse cara, ele é de uma cidadezinha, se eu não me engano, chama Flint. Eu lembro, eu guardei por causa do Fred Flintstone. Né? Ele é uma cidadezinha chamada Flint, que é na região de Detroit, que todo mundo, praticamente, né, todo mundo trabalhava na fábrica da GM, da Chevrolet, lá, nessa região, que é ali norte dos Estados Unidos, perto do Canadá. Sim. E aí, ao ter essa transferência, a cidade virou uma cidade fantasma. Em pouco tempo, poucos anos, ela ficou completamente decadente. As pessoas foram embora porque não tinham onde trabalhar. E ele fez esse documentário que eu vi, é muito legal. Quer dizer, é lamentável, né? Você fica ali, tudo que é decadente, a gente fica penalizado. Claro. Então é isso. Roger e Eu. Deve dar para se bobear. Ele tem uns documentários aí que ficam no YouTube. Deve dar no YouTube. Eu vou dar uma pesquisada. Que ele mostra, né? Assim, e ele vai falar com a direção da GM, né? O Moro, ele fala com as pessoas, né? Ele vai lá falar com o presidente, entendeu? É interessante. E mostra bem o que é isso, né? Tem alguém entrando aqui. Mariana Leporassi. Oi, Mari. Como é que tá o ensaio aí? Acho que ela não deve estar podendo falar. Estamos na hora de... som, porque a gente estava falando pra caramba, e aí para não entrar aquele som, assim, né? Então eu entrei, cheguei devagarzinho. Cheguei agora no estúdio, eles estavam passando ao estúdio. Estamos aqui no estúdio, gente. Ó, só uma invasão rápida no programa, Sheila Zaguri. Para dar um beijinho para vocês. Fernando Leporassi. Fernando, tudo bom, querido? Invasão no programa, isso é programa. Tá rolando, a galera tá no ar e a gente aqui invadindo a praia. E um beijão para vocês aí no chat, minha gente. Semana que vem eu volto. Tô aqui na área, vou tirar a câmera. O chat, para variar, com ótimas colocações dos nossos amigos aqui. Né? Tenho certeza que sim. Depois eu assisto o programa. A gente já está na hora de se despedir. Você vai dar seus recadinhos? Não? Recadinhos é para todo mundo ir para o show no dia 23. Quem não comprou ingresso, por favor, trata de comprar. E estamos esperando vocês. Invadimos, né, Soli? Estamos aqui invadindo a história toda. Muito animados com esse show, vai ser um show bonito, emocionante, tocante, feliz e cheio de momentos, né, assim, diferentes. É um show que vai ser intenso. E, enfim, é isso, gente. Os recados são esses. Semana que vem estou de volta aí no programa normalmente, já transmitindo lá de Paraty. E vamos que vamos, mas da próxima vez que você invadir o programa de um ensaio, você, por favor, entre cantando, né? Para a gente ouvir o ensaio. Podia entrar. Vou cantar, inclusive, a sua música, né? Podia entrar assim. Laia, la, laia, la, laia. Laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia. Comecei a rir no meio. Mas é isso, gente. Tem música do Alexandre Lemos nesse espetáculo, música exclusiva que o Alê fez pro show, pro meu disco, junto com o Fred Martins. Essa invasora é a tal, Soli. Então olha, o Soli, o Gervásio, o Zé Luiz, Cassandra, Vânia. E o Fernando Ito também comentou, um monte de gente aí. Inês, tá, um pessoal nossos aí legal. Amigos queridos e fiéis Beth Rodrigues, isso.
A gente ama muito. Então, até semana que vem. É isso, acho que é hora, né, gente? Já deu aqui certinho o nosso horário, né? Beth Rodrigues, seja bem-vinda, queriducha. A Beth amiga. é super bem-vinda. É isso aí. Beth, e vamos falar de essas coisas do mundo acabou de depois. lançar um livro. Então, semana que vem a gente fala do João Bosco. É isso aí. Não, é uma boa discussão. Importantíssimo esse assunto, é vital. Falar sobre a questão da atualização da música brasileira, que é necessário se olhar para esse assunto, né? A gente vai falar disso, mas eu tenho que estar presente porque E apesar, eu já escrevi 2 vezes sobre isso na internet, mas apesar de tudo, é meu ídolo total, sou fã. Imagina, gente, a coisa não é bem assim, né? A gente nos anos 70 proteger também o artista, né? Assim. Nos anos 70 eu acho sobre a época também. Claro. O artista, bom, não vou falar agora não. Nos anos 70 eu bati recorde de assistir show do João Bosco e do Sérgio Ricardo, meus ídolos. Mas eles é isso. O Aldir, João Bosco era o Aldir. E era uma época, são cronistas, tem uma história. Aldir não é. Foi o Aldir. O Aldir não é ídolo, o Aldir é Deus. Aí vamos é orixá, né, gente? A gente está falando de orixá. A gente tem que ter um certo cuidado também. E tem eu peguei a senha para nascer Aldir Blanc, ele pegou na minha frente e nasceu. Alexandre, você está muito bem na fita, amigo. Eu tenho que. Eu sou testemunha. Muito testemunha. Aldir é a Vânia forte. está falando aqui, ó. Cantando, os recados entram melhor, né? Pois é. Como é que é? Cantando, os recados entram melhor. Meus amigos, vocês são maravilhosos. Gente, eu vou nessa, vou entrar lá. Até semana que vem, então. Vejo vocês na terça, vejo vocês na quinta, vocês dois na quinta, e vocês no chat que está no Rio na quinta, e na terça a gente retoma nosso expediente normal. É isso aí. Cassandra, beijo, essa treta é o seguinte, é uma entrevista que o João Bosco deu para o Estadão, onde ele faz umas colocações. Aí veja você mesma, né? E o que tem no YouTube. Tem no YouTube, tem no Instagram, tudo. A entrevista que o João Bosco deu para o Estadão, tá? Esse veículo suspeito, mas tá lá. Enfim, e aí você pode tirar suas conclusões e a gente pode conversar isso. Você será muito bem-vinda, né, para conversar isso com a gente terça-feira que vem. Isso aí, galera. Abraço. Amigo, grande abraço. Abraço para todo mundo. Até terça. Valeu. Até terça. Valeu.